Fala pessoal, tudo bem? E aí, conhece uma caneca de sopa? Não conhece? Então tem o formato de um tronco de cone. Vem comigo na aula de hoje que a gente vai resolver esse exercício. Bora lá! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professora Mari aqui do Mega Intensivo. Vamos resolver um exercício aí sobre tronco de cone. Caiu no exercício, caiu esse exercício no Enem de 2021. Vem comigo. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme a ilustração. Sabe-se que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro D maiúsculo, medindo 10 centímetros, e a base é um círculo de diâmetro Dzinho, medindo 8 centímetros. Além disso, sabe-se que a altura H dessa caneca mede 12 centímetros, distância entre o centro das circunferências e do topo e da base. Utilize 3 como aproximação para π. Qual a capacidade volumétrica em mililitro dessa caneca? Vem comigo que a gente vai resolver esse exercício. Bom, gente, bora lá então. Então a gente tem aqui o nosso tronco de cone, tá? É como se fosse um cone, uma parte desse tronco. Se você prosseguir aqui, ó, essas duas retas que estão aí inclinadas, a gente vai encontrar um cone, beleza? Então isso é um tronco de cone, uma parte desse tronco de cone. Bom, galera, é o seguinte, a gente tem fórmula para tronco de cone. Vou fazer esse exercício de duas formas. Para você, Mari, fórmula para mim tá ok, legal. Quero até lembrar, quem sabe na hora da prova eu consigo lembrar e para mim eu ganho tempo, beleza, tá aqui. Então se você quer calcular o volume do tronco de cone, essa formulinha aqui, tá, mas Mário, o que fez você saber que é o volume do tronco de cone? Porque ele falou o seguinte, que essa sopa, ele quer saber qual é a capacidade volumétrica dessa sopa. O quanto que eu, dessa caneca, perdão, o quanto que eu consigo colocar de líquido dentro dessa caneca. Ou seja, essa pergunta aqui, capacidade volumétrica, me fez entender que eu quero calcular o volume dessa caneca, beleza? E o volume em ml. Legal, por quê? Porque o exercício, ele falou que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Então o Enem, ele tá trabalhando bastante com isso. Ele dá uma unidade de medida, ele te permite trabalhar com raiz de 3 sendo 1,7, o π sendo 3, como acontece nesse exercício. Então no último ano aí de 2021, a gente viu essa facilidade, tá certo? Então fique atento, porque se o exercício não falar nada para π, deixa π mesmo. Agora nesse exercício ele permitiu a gente trabalhar com π sendo 3. Então, nós vamos fazer isso. Então, nós queremos calcular o volume. O exercício falou que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Todas as medidas do nosso exercício, elas estão em centímetros, então não tem necessidade de transformação. Então, a gente consegue tranquilamente fazer esse cálculo de volume, encontrando já a resposta em ml. Bom, então, para você que prefere a fórmula, bora lá. Então, a fórmula para tronco de cone, π vezes a altura desse tronco dividido por 3, abre parênteses, raio maior ao quadrado, raio maior vai ser esse aqui da base maior, multiplicação do raio maior com o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Beleza, galera? Bom, então nós temos aqui que o diâmetro dessa base maior, 10 centímetros, ou seja, o raio da base maior, 5 centímetros, raio metade do diâmetro. Diâmetro da base menor, 8 centímetros. Então, aqui, 4 centímetros. Então, para substituição na fórmula, nós temos tudo que a gente precisa. A gente tem a altura desse tronco de cone, 12 centímetros. Temos raio maior, temos raio menor. Lembrando que o π é 3, legal? Bora lá, então, gente. Então, substituindo esse π por 3. Então, 3 vezes a altura, 12. Vamos lá, raio maior ao quadrado, 5 ao quadrado. Multiplicação do raio maior, 5, com o raio menor, 4. Mais o raio menor, 4 ao quadrado. Beleza, gente? Tudo isso aqui, lembrando, dividido por 3. Então, aqui a gente pode cancelar essa galera aqui. Bora, tchau. Ficaremos com 12 vezes 25 mais 20 mais 16. Então, galera, aqui, ó, 45 com 16, 61. Então, 61 multiplicado por esse 12 aí, a gente já chega aí na resposta. Então, 61 vezes 12, nós temos aí 732
centímetros cúbicos. Então aqui você já conseguiria finalizar o seu exercício. Encontrei a capacidade volumétrica, lembrando que cada centímetro cúbico corresponde a 1 ml, então a gente conseguiu encontrar. Mas aí você pode falar assim, Mari, eu tenho dificuldade de lembrar essa fórmula, que é normal, muitos alunos têm essa dificuldade de lembrar essa fórmula aqui do tronco de cone. Simples, a gente consegue resolver esse problema, vai dar um pouquinho mais de tempo aí, mas vamos resolver. Bom, a estratégia é a seguinte, você trabalhar com esse cone completo. E aí, o que a gente faz? Você vai fazer o seguinte, você vai traçar essa altura do cone, certo? Então, se a gente ligar esses centros de base, a gente sabe que são 12 centímetros, e prosseguir até o vértice aqui desse cone. Então, a gente vai ter a altura total. A altura total, que é essa aqui, essa altura total, não sabemos. Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui, pessoal, de x, tá certo? Então, essa altura x. Essa alturinha aqui, eu sei que é 12, de forma que o total, 12 mais x, beleza? Então, esse total, nós ficaremos com 12 mais x. Legal, por que isso, Mari? Porque quando a gente estende esse cone, pessoal, nós vamos ter aqui ângulo reto formado, e aqui um ângulo comum. Esse ângulo comum aqui destacado, ele é comum tanto a esse triângulo retângulo menor quanto ao triângulo retângulo maior. Bom, então se a gente comparar esses dois triângulos, galera, eu vou colocar aqui só para você não se perder e saber as nomenclaturas certinho. Vou chamar aqui A, B, C, triângulo retângulo maior, ABC. ABC, D e E. Beleza? Então, quando a gente compara o triângulo ABC, eu posso falar que ele é semelhante ao triângulo retângulo menor DEC. Por qual critério? Critério de semelhança, ângulo, certo? Temos um ângulo comum, esse ângulo destacado é comum tanto ao triângulo retângulo maior quanto ao triângulo retângulo menor, e a gente tem ângulo reto. Então, pelo critério de semelhança, ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. O que isso significa? Nós temos lados proporcionais e ângulos congruentes. Então, nós vamos fazer a proporção entre esses lados. Legal, triângulo retângulo maior, cateto 5. Qual é o cateto correspondente a esse cateto 5 no triângulo retângulo menor? O 4. Então, 5 é proporcional ao 4. Assim como, que mais que eu tenho do triângulo retângulo maior? Do triângulo retângulo maior eu tenho a altura. A altura do triângulo retângulo maior, 12 mais x. Então, 12 mais x, triângulo retângulo maior, está para a altura do triângulo retângulo menor, x. Perceberam? Coloquei informações do triângulo retângulo maior, numerador, e triângulo retângulo menor, denominador. Cuidado, comparou o cateto? Compara o cateto correspondente do semelhante. Comparou a altura? Compara a altura do triângulo retângulo, que você está comparando os dois, óbvios, né? Só que sempre a altura correspondente. Bom, então, bora aqui. 5x é igual a 48 mais 4x. Passando esse 4x para cá menos 4x, ficaremos com x igual a 48 centímetros. Ah, legal. Então, o que a gente achou? A gente achou a altura desse triângulo retângulo menor. Logo, a altura do triângulo retângulo maior, que era 12 mais x, 12 mais 48, nós vamos ter essa altura 60. E a altura do triângulo retângulo menor, ou seja, a altura desse pedacinho de cone menor aqui, 48, perdão, 12 não, vamos apagar aqui, 48. Tá certo, gente? Ah, pra que isso, Mari? Bom, o que a gente vai fazer aqui nesse exercício? Eu quero o volume do tronco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume do cone, o volume total, e excluir o volume desse cone, concorda? Se do volume total eu tirar esse cone aqui de baixo, vai sobrar o volume do tronco. Então, bora lá, gente. Vamos começar pelo cone maior. Cone maior. Eu quero calcular, vou chamar o volume dele de VC, tá certo? Então, vamos trabalhar com o volume do cone maior. Volume do cone, 1/3 área da base
π vezes r ao quadrado multiplicado pela altura desse cone. Beleza? Cone maior, beleza, galera? Então, o volume desse cone maior, 1/3 π 3 r ao quadrado, cone maior, raio da base 5, então 5 ao quadrado 25, vezes a altura do cone maior, a gente achou que era 60. Bom, tchau, tchau. Então, o volume desse cone, nós vamos ficar com 25 vezes 60. 1.500 centímetros cúbicos, ou seja, 1.500 ml. Legal, achei o volume de tudo isso aqui, galera. Tô aqui, ok? Agora eu vou calcular o volume desse outro cone menorzinho, ok? Gente, então cone menor. Cone menor. Vou trocar de giz aqui, gente. Bom, então o volume do cone menor eu vou chamar de VM, tá? Só para diferenciar do cone. Então, gente, volume do cone, mesma fórmula. 1/3 da área da base. A área da base é uma circunferência. πr ao quadrado vezes a altura desse cone menor. Então, o volume desse cone menor, 1/3 π 3, raio da base menor, 4. Então, 4 ao quadrado, 16. Vezes a altura do cone menor, gente, 48. Então, tchau, tchau. Volume do cone menor vai ser 16 vezes 48. Já tenho aqui para facilitar 768. Facilitar o nosso tempo aí, cálculo. Então, 768 centímetros cúbicos, 768 mililitros. Bom, o que a gente quer? A gente quer o volume do tronco. O volume do tronco é o volume do cone maior, 1.500, menos o volume do cone menor, 768. Bom, fazendo essa subtração, óbvio que nós vamos chegar no mesmo valor de 732 centímetros cúbicos, ou seja, 732 ml. Vamos ver qual é a alternativa correta? Vamos voltar lá para a nossa questão, verificar qual é a alternativa correta aí desse exercício. Então, nós temos aí, você pode ver exatamente letra C. Então, a alternativa correta, alternativa C. Então, na aula de hoje você viu como calcular volume de cone, volume do tronco. Mari, não lembrei fórmula, o que eu faço? Vamos trabalhar pelo volume total, menos a parte que não me interessa. Beleza, galera? Obrigada, até a próxima.